as meninas me apresentaram, né? Eu sou farmacêutico que atua na oncologia já há alguns anos, e aí eu recebi o convite da Ana hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre a contribuição do farmacêutico para que a oncologia aconteça de forma segura e eficaz, né? O tratamento oncológico. Os objetivos da nossa aula hoje é apresentar as áreas de atuação do farmacêutico voltado, especialista em oncologia. A gente vai discutir um pouquinho de práticas seguras relacionadas ao uso dos medicamentos antineoplásicos. A gente sabe que os medicamentos antineoplásicos são medicamentos que exigem muita atenção de toda a equipe multiprofissional e do farmacêutico, então, né, não preciso nem dizer que é muito. E aí eu trouxe algumas vezes, até repetidamente, demonstrar a importância, o impacto do farmacêutico no desfecho clínico desse paciente. E quando eu digo paciente oncológico, eu digo paciente oncohematológico, que é um paciente que tem uma situação clínica muito delicada, o transplante de medula óssea, que ali é a terminalidade do tratamento, né, mas que muita coisa pode dar certo, muita coisa pode não dar. Então, eu trouxe alguns objetivos, algumas coisinhas. E se der tempo, né, assim, a gente vai correr aí com o tempo, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o CARTCEL, que é onde o farmacêutico está sendo introduzido, assim, no Brasil, assim, de uma forma meio que mais acelerada. Agora, nesse último ano, o CARTCEL está chegando com tudo aí, e exige de nós, farmacêuticos, muita coisa. Então, se der tempo, eu vou passar um teminha para falar sobre essa atuação do farmacêutico no CARTCEL, que é, assim, não tem como não ter farmacêutico no CARTCEL. Bom, o papel do farmacêutico no cuidado oncológico, ele é multifacetado mesmo, ele tem várias vertentes, seja ela a avaliação da farmacoterapia, né, via de tratamento relacionado à doença e tudo mais, a prevenção dos eventos adversos, que aí o farmacêutico é muito atuante, lá na conferência da prescrição ele consegue perceber muita coisa, se não tem uma pré-medicação que evita ter uma RAM, por exemplo. Então, o farmacêutico tem esse papel bem central, assim, nesse cuidado. Nem preciso dizer que o farmacêutico tem total responsabilidade na manipulação de agentes antineoplásicos e imunoterapia, na educação do paciente. A gente sabe que a terapia oncológica, às vezes o paciente tem muita vontade de abandonar, né, envolvendo situações psicológicas e tudo mais, e a própria dificuldade, às vezes é muito comprimido no dia, 10, 15 comprimidos no dia, se pegar o meu falando aí da hematologia, que o paciente toma 15 comprimidos de uma vez, e o corticoide também muito, e isso causa desconforto gástrico. Então, a gente tem uma educação, um papel de educação do paciente muito importante, sem contar que dentro do hospital o farmacêutico está inserido em várias comissões, desde a padronização, da importação do agente antineoplásico, que a gente sabe que aí está rolando no Brasil falta de muito medicamento, então o farmacêutico atua nessas comissões de importação de medicamento, por exemplo. E a gente sabe que o Conselho Federal de Farmácia, em 2017, publicou um documento que atribui ao farmacêutico de forma intransferível a manipulação de agentes antineoplásicos, ou seja, só o farmacêutico pode manipular a quimioterapia. E também a RDC 220, que é o nosso principal documento dentro da oncologia, que estrutura todos os nossos serviços, né? O serviço desde a área limpa, a distância entre as cabines, e que tipo de cabine que tem que ser usada na oncologia. Então, essa é a principal resolução que nos apoia nas decisões, né, no que tange o preparo dos medicamentos antineoplásicos. Esses dois documentos norteiam a gente para quê? Para fazer a farmácia oncológica mais eficiente, trazendo resultados satisfatórios, legais, né? Legais que eu digo não no sentido de legal, mas um legal no sentido de prática correta, prática fundamentada em diretrizes do nosso país, né? E tudo mais. Com isso, a prática baseada em evidência, o farmacêutico sempre trabalha com evidência, né? A gente busca o estudo na oncologia, às vezes a gente se depara com uma prescrição, nossa, que protocolo é esse? Então, a gente vai busca essa evidência, então,
é isso. A prática segura desses medicamentos, esses documentos, assim, nos norteiam muito para deixar a nossa prática mais segura, a nossa prática responsável, e também mostra, dentro dessas duas resoluções, a importância do farmacêutico dentro da oncologia, né, esse impacto do farmacêutico. Então, o farmacêutico faz farmacovigilância, o farmacêutico manipula, o farmacêutico dispensa, o farmacêutico orienta, e tudo isso mais. E a gente otimiza, lógico, o cuidado oncológico, né? A gente sempre está revendo os recursos que temos e aplicando, né? Sobrou no convênio, coloca no SUS, dá acesso porque a PAC aumentou, a PAC que é o financiamento da oncologia, né? Que dá, o Estado que dá esse dinheiro para os tratamentos oncológicos no SUS, por exemplo. Então, o farmacêutico tem esse papel de otimizar mesmo a oncologia. E que área que a gente está, né? A gente está em um monte de áreas, o farmacêutico está na oncologia clínica, que é aquele farmacêutico voltado ao tratamento oncológico dos tumores sólidos, na oncohematologia, que é o farmacêutico especialista nesse paciente bem criterioso, que é o paciente oncohematológico, que é um paciente que exige muita atenção, que desestabiliza muito rápido, que a terapia medicamentosa tem que ser muito eficaz, que tem muito antídoto, então é isso mais. A oncologia pediátrica é um cuidado totalmente personalizado, existe o farmacêutico dentro da oncologia, focado, enfatizado em oncologia pediátrica, o farmacêutico do transplante de medula óssea, que é um farmacêutico que fica ali dentro da unidade e toma todos esses cuidados, desde o pré-TMO até o pós-TMO, que está acompanhando desse paciente até 5 anos após o transplante de medula óssea. O farmacêutico de medicina nuclear, não existe diagnóstico em oncologia se não tiver exame de imagem, PET-CT, esqueci o PSMA, que é um PET novo que tem aí, e o farmacêutico que trabalha com esses radiofármacos. Eu já tem um medicamento, que eu esqueci o nome agora, para próstata, que ele é um radiofármaco, mas ele é um tratamento terápico, ele tem ciclo, ele tem intervalo, administra, então existe o farmacêutico oncológico dentro da medicina nuclear. O farmacêutico agora, que é a nova moda, né, é o último grito, que é o farmacêutico no carticel. Não existe pesquisa clínica sem farmacêutico. O farmacêutico, a gente vai falar um pouquinho, tem um slide sobre o farmacêutico da pesquisa clínica, que é um trabalho muito bonito do farmacêutico, que a maioria é especialista em oncologia, porque a oncologia não para. A oncologia está sempre se modernizando. Medicamento novo. Cada dia nós descobrimos um medicamento novo. Farmacêutico dentro das doenças raras e doenças reumatológicas. Esse cuidado, hoje também, assim como o carticel, que é uma terapia gênica, existe a terapia gênica para doenças raras, né? Doenças pediátricas. Então, o farmacêutico oncológico, que é, assim, pela manipulação, pelo cuidado que tem, pela experiência que tem em conservar os medicamentos, está totalmente inserido. A farmácia clínica, que é poderosa, a farmácia clínica conduz a vida do paciente, muda o tratamento, e o farmacêutico de análises clínicas, né? Quando eu digo análises clínicas, eu digo a patologia, eu digo o laboratório de análises clínicas, a transfusão, o farmacêutico dentro do hemocentro, porque ele tem que preparar a medula, por exemplo, ele tem que criopreservar as células tronco, então, nós estamos dentro de todos esses papéis aí.